Atenção, atenção, Cereto News chegando para falar do Corinthians. Ainda vai trazer reforços ou não? O Corinthians ainda vai trazer reforços? E essa história do Vieto? É fato ou é boato? É notícia ou é fake? Vieto vem para o Corinthians? E o Bruno Mendes? Renova ou não renova o contrato? E o Murilo, vai ou fica? Essa novela do Murilo também já está enchendo a paciência, hein? São muitas perguntas que eu faço agora e que eu vou responder para você depois da vinheta, sempre dizendo, e você vai dizer aí em casa, e eu vou dizer aqui, roda a vinheta, produção! Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal, deixe o seu like no canal do Cereto. Ative primeiro o sininho para receber todas as notificações. Hoje tem live, hein? Hoje, depois do jogo, tem live. Acabou a brincadeira, live depois do jogo, pós-jogo, o melhor pós-jogo da internet para você aqui no YouTube. Deixe o seu like, apenas um clique. Para você, mas para a gente faz toda a diferença. E é claro, deixe o seu comentário, porque a sua opinião tem vez aqui no canal do Cereto. E atenção para a promoção, Dia dos Pais. No Aposta Ganha, deposite R$ 79, deposite e jogue R$ 79 e concorra a uma viagem com tudo pago para você e para o seu papai. É isso mesmo, já pensou uma viagem com tudo pago para você e para o seu papai? Nas contas do Aposta Ganha, o Aposta Ganha vai pagar tudo. Veja as regras no site do Aposta Ganha e faça o cadastro com o meu link que está no comentário fixado do canal, tá bom? A Aposta Ganha, não perca esta oportunidade de passar o Dia dos Pais com seu papai, viajando para onde você quiser com o Aposta Ganha. É isso mesmo. Bom, primeiro eu quero falar um pouco mais da novela sobre reforços. Sobre reforços eu falo daqui a pouco, tá? Sobre a possibilidade de reforços ou não. Se é o Vieto, se é fato, se é boato, se é fake, se não é fake, que história é essa, tá, etc e tal. Mas primeiro eu quero falar um pouco mais da proposta do Murilo, porque o zagueiro Murilo ainda pode deixar o Corinthians nesta janela de transferências. Isso já virou uma novela, ou uma minissérie, ou aquilo que você quiser chamar, né? O defensor é cobiçado pelo mercado da bola e a tendência é que mais propostas cheguem à diretoria do Timão pelo jovem de 21 anos. Recentemente, o Murilo chamou a atenção do Napoli da Itália, mas não houve avanços significativos. Na verdade, o Napoli da Itália tentou a proposta com o Corinthians, mas o clube italiano, no final das contas, optou por acertar a contratação do Natan, zagueiro que estava no Red Bull Bragantino e que tem características semelhantes em relação ao jogador do Corinthians. Mas ficou mais em conta para contratar o Natan. Se eu não me engano, o Napoli contratou o Natan por 12 milhões de euros. O Corinthians queria 20 milhões de euros, quer ainda 20 milhões de euros. O Timão já recebeu proposta do Sevilha, da Espanha, e da Fiorentina, da Itália, por Murilo, mas nenhuma agradou a cúpula corintiana, que espera fazer um bom dinheiro com o zagueiro. O preço do Murilo, neste momento, é estipulado em 20 milhões de euros, como eu disse, cerca de 108 milhões de reais. O Corinthians, no entanto, pode avaliar outras ofertas, até inferiores a esse valor, pois sabe que está trabalhando com cifras muito altas para um zagueiro. O que diz o pessoal que trabalha com o Murilo? Quem trabalha com o Murilo, os empresários do Murilo, nesse momento veem com bons olhos uma transferência do Murilo para a janela de transferências da Europa, que vai até o final de agosto. Isso é importante dizer, hein? A janela de transferências da Europa vai até o final de agosto. O jogador, neste momento, está valorizado. E uma ida para a Europa, neste momento, é vista como vantajosa pelo staff do atleta. Agora, o Corinthians não tem pressa em negociar o Murilo. Pelo contrário, o Corinthians até gostaria de negociar o Murilo, mas quer fazê-lo
no final do campeonato, porque o zagueiro é titular absoluto da equipe do Vanderlei Luxemburgo, né? E o Corinthians vai entrar em campo numa reta decisiva da temporada, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, precisa de elenco, precisa do Murilo nesse momento. Então, já perdeu o jogador importante que é o Roger Guedes. O Roger Guedes foi embora, desfalcou o Corinthians, é um jogador insubstituível. Se perdeu o Murilo agora também, embora o Corinthians tenha contratado o Lucas Veríssimo, né? Então, contratou o Lucas Veríssimo e pode substituir o Murilo nessa questão. Mas é claro que se chegar uma boa proposta, se chegar a proposta ali perto dos 20 milhões de euros, a diretoria do Corinthians vai fazer o negócio, né? E quase fez o negócio com o Napoli da Itália, não fez o negócio com o Napoli da Itália, por muito pouco quase fez o negócio. Bom, um zagueiro é o Murilo. Outro zagueiro, como eu disse, o Bruno Mendes, né? O Lucas Veríssimo veio para substituir o Murilo. Mas o Bruno Mendes, eu coloquei na capa, coloquei aí na pergunta, e o Bruno Mendes renova ou não renova o contrato? Bom, o Bruno Mendes vai completar 100 jogos pelo Corinthians. E ainda não respondeu, e ele deve completar hoje o jogo, né? Porque ele deve ser titular no jogo de hoje contra o Newell's Old Boys. Provavelmente ele vai ser titular no jogo de hoje na lateral direita. Mas ele ainda não respondeu ao Corinthians se ele aceita a proposta para renovar o contrato. Ele está perto do fim do contrato, o contrato dele termina no final do ano, e ele vive futuro incerto no Corinthians. É o seguinte, o Corinthians fez uma proposta para que ele renovasse o contrato. Essa proposta já foi feita faz tempo, né? Já foi feita faz tempo. Ele ainda não é titular absoluto no Corinthians, o que deixa ele um pouco chateado. A informação é que ele gostaria de ser titular do Corinthians. Um dos motivos dele querer sair do Corinthians seria o motivo de que ele não é titular absoluto no Corinthians. Mas outros motivos, ou talvez o principal motivo, é de que ele gostaria de jogar no futebol da Europa. Já faz alguns meses que a diretoria do Corinthians tenta renovar o contrato do Bruno Mendes, mas o atleta e os seus representantes vêm empurrando com a barriga, né? Segundo o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, o jogador prioriza uma transferência para a Europa. Então, afinal, a janela da Europa vai até o mês de agosto, até o final de agosto. Ele está esperando uma proposta para o final da Europa. Se não pintar essa proposta da Europa, segundo o Duílio, ele prioriza também, ele prometeu, segundo o Duílio, que no Brasil ele não vai jogar por outra equipe. Bom, o Duílio disse que o Bruno Mendes só vai voltar a falar de renovação com o Corinthians após o fechamento das principais janelas de transferência do exterior, que é no começo de setembro. E o Bruno Mendes também não tem falado, né? É uma novela e ele não está falando a respeito, tal. O negócio está meio... por falar em renovação de contrato, final do ano termina o contrato do Gil. E aí, ninguém sabe se o Gil vai ficar ou se o Gil não vai ficar, né? Final do ano, o contrato do Gil. Porque numa dessa o Corinthians perde o Bruno Mendes, perde o Murilo e perde também o Gil. Não que o Gil seja unanimidade da torcida do Corinthians, porque tem muita gente criticando o Gil nesse momento, mas... ou então vai ter que contratar outro zagueiro, né? Outro jogador que termina o contrato no final do ano, esse tem que renovar correndo, é o Renato Augusto. O Renato Augusto tem que renovar o contrato correndo. Aliás, a informação é que o Renato Augusto não está machucado, tá? Ele foi substituído contra o Internacional no intervalo. Muita gente preocupada, o Renato Augusto está machucado, tal. Não está machucado. Ele está sendo poupado, está sendo preservado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo compromisso contra o São Paulo, dia 16. Então, até lá, ele vai jogando meio tempo aqui, meio tempo lá, mas na Sul-Americana, como a Sul-Americana não é prioridade do Corinthians, o Renato Augusto não vai jogar. O Corinthians optou por não... o Renato Augusto não viajou para Buenos Aires, ficou em São Paulo trabalhando, treinando, mas deve renovar o contrato. Esse deve renovar o contrato pelo menos por mais um ano. Pelo menos por mais uma temporada. Ele quer ficar no Corinthians, o Corinthians quer que ele fique.
Ah, mas será que vai ser aquele contrato de produtividade? Não sei. Mas o Corinthians quer que ele fique. Porque o Renato Augusto não consegue jogar mais 90 minutos com a mesma intensidade, né? Outro que vai terminar o contrato, é uma lista enorme, tá? De jogadores que vão, são 10 jogadores que vão terminar contrato no final do ano. Mas eu vou citar 3 apenas. Citei o Gil, citei o Renato Augusto, citei o Bruno Mendes, né? E vou citar o Juliano. O Juliano também termina o contrato dele no final do ano. O Juliano dificilmente vai ficar. Tem sido pouquíssimo aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Tinha até voltado a ser aproveitado na função ali de meio de campo, mas aí na função de primeiro volante, mas aí apareceu o Moscardo, depois apareceu o Maicon começou a jogar bem de novo, e aí o Juliano de novo perdeu espaço no meio de campo, tá perdendo espaço inclusive para a molecada, para o Matheus Araújo, para o Juan Oliveira, para essa turma toda aí do Corinthians. Então o Juliano não deve renovar o contrato. Bom, senhoras e senhores, e sobre reforços? O tal do Vieto, vem ou não vem? Quem é o Vieto? Porque a torcida tá falando muito do Vieto, né? A torcida, você entra nos chats, você entra nas redes sociais, só se fala no Vieto. Bom, o Corinthians tem que trazer o Vieto, o Corinthians tem que trazer o Vieto. O Vieto é um jogador argentino, ele estava jogando no Al Hilal, o jogador tem 29 anos, argentino, como eu disse, centroavante, pode jogar também de ponta esquerda, mas ele é centroavante, e ele fez um dos gols contra o Flamengo, lembra no Campeonato Mundial de Clubes? Arrebentando com o Flamengo perdeu o jogo, um dos gols foi do Vieto. O terceiro gol dele, o gol que arrebentou, que enterrou de vez o Flamengo, foi do Vieto. Então tá todo mundo pedindo o Vieto, porque o Vieto estava no Al Hilal, e o Vieto está sem clube, está liberado. Jogou no Al Hilal, jogou no Al Shabab, jogou no Sporting de Portugal, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Fulham, jogou no Valência, jogou no Sevilha, jogou no Villarreal, no Racing, foi revelado pelo Racing, nas categorias de base do Racing. Tem um bom currículo Vieto, mas o que eu posso dizer para vocês é que não tem nada, gente. Não tem nada. Nesse momento não tem nada. O Alex Sanches foi oferecido para o Corinthians. A direção do Corinthians garante que não, mas ele foi oferecido para o Corinthians. Já o Vieto, pelo que eu sei, não tem nada. Há quem diga até que ele foi oferecido antes do Roger Guedes sair do Corinthians e que o Corinthians não se interessou. Bom, o fato é que o Corinthians não vai contratar esse jogador. E acho que o Corinthians não vai contratar mais ninguém. Para contratar alguém, teria que contratar justamente jogadores que estão livres no mercado, como o Vieto, como o Alex Sanches, porque a janela brasileira já acabou. Então teria que contratar jogadores livres no mercado. Por enquanto, o Corinthians contratou o Matias Rojas. Aliás, que história é essa dessa contusão do Matias Rojas, hein? Eu tô preocupado com essa contusão do Matias Rojas, que o Matias Rojas não volta nunca a jogar futebol. Tá sendo poupado também, preservado pro jogo contra o São Paulo, mas será que a contusão foi mais séria do que se imaginava? E o Corinthians está escondendo o jogo, escondendo leite? Eu não sei não, viu? Eu tô desconfiado de que alguma coisa tem por trás disso, porque o Matias Rojas não volta a jogar futebol nunca. Se machucou no primeiro jogo dele, no segundo jogo dele. O primeiro jogo foi contra o América. E ele se machucou contra o Bahia, se eu não me engano. E de lá para cá, do Bahia para cá, não jogou mais. Não jogou mais. E o Corinthians contratou, além do Matias Rojas, contratou o Lucas Veríssimo. Porque sabe que vai perder um zagueiro, provavelmente vai perder o Murilo nessa janela. Aliás, o Lucas Veríssimo vai jogar quando também? Né? Quando é que ele vai estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para jogar futebol? Porque até agora nada. Fez a pré-temporada com o Benfica, mas está fora ainda do condicionamento físico dos demais jogadores. Deixe o seu comentário, quero ler os comentários. Muita gente falando sobre o que o Vanderlei Luxemburgo falou sobre o excesso de técnicos estrangeiros no Brasil. O Juan Vitor. Gente, não se preocupa, o Renato só será poupado contra o Nils por causa da questão física. O Corinthians está tendo um cuidado maior com ele. O Renato não se machucou e nem teve lesão nenhuma. Foi o que eu acabei de falar aqui, Juan, obrigado pelo carinho da audiência. O próximo comentário, o Fábio.
Fala, Fiel, estou com Lucha, temos que estruturar o nosso futebol, CBF, assim como era nos anos 90, grandes treinadores. Estamos perdendo a essência do futebol brasileiro. O futebol brasileiro ainda é o melhor do mundo, só falta a organização. Muito bem. Próximo comentário, José Roberto. Boa noite, Cereto. Gostaria de saber até quando vão ficar atrás dos jogadores do Corinthians. Agora estão falando em sondagem no Carlos Miguel. Tá na hora de parar com as vendas, né? É isso aí, tá na hora de parar com as vendas. O próximo comentário, do Mauro Marques. Concordo plenamente com ele, com o Vanderlei Luxemburgo, né? O Brasil só ganhou a Copa do Mundo enquanto manteve a essência. Depois que passou a copiar o futebol europeu, não ganhou mais nada. Inclusive, sai da disputa cada vez mais cedo. Acabaram os comentários? Ou tem mais? Não, o Sérgio. PQP, sem o Renato Augusto, o Roger Guedes já era argentino. Sem o Renato Augusto e o Roger Guedes, já era. O argentino não joga nunca. Essa porcaria de janela, ao invés de reforçar o time, enfraqueceu o elenco. E está chegando também o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Essa diretoria é uma tartaruga engessada e sem vontade. Tá dizendo aqui o Sérgio. E o Danilo Rodrigues. O Lucha fala muita bobeira, mas nessa eu tô com ele. O futebol do Brasil sempre foi diferente, justamente porque era característico. Teve uma época que o japonês enchia o campeonato de treinador brasileiro para tentar dar aquela característica para o futebol de lá. O que estão fazendo aqui é justamente isso, enchendo o campeonato de estrangeiro, achando que a solução é dar essa característica para o nosso futebol. Mas esquecem que fazendo isso, perdemos a nossa própria característica. Tá vendo? Tem gente que está a favor, tem gente que está contra o Vanderlei Luxemburgo. Obrigado pelos comentários. Tem gente que está contra, tem gente que está a favor ao que disse o Vanderlei Luxemburgo. A maioria está a favor ao que disse o Vanderlei Luxemburgo sobre o excesso de estrangeiros aqui no futebol brasileiro. Segundo o Vanderlei Luxemburgo, isso atrapalha a essência do futebol brasileiro. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter, que agora não é mais Twitter, né? Agora é X. É um X. Enfim. Mas é Twitter ainda. Por enquanto aqui continua sendo o passarinho. Depois a gente muda. E me segue lá no Clube de Membros do canal. Faça parte do Clube de Membros do canal. Você tem prioridade nas lives. Hoje tem live depois do jogo. E você também tem prioridade no grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá bom? Hoje tem live a partir das 11h30 da noite. Não se esqueça. Live a partir das 11h30 da noite. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.